Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, pilotas e pilotos, bem-vindos ao Ponta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou Ivan, seu host. Bem-vindos ao episódio especial do mês da mulher. Sim, ainda não acabou. A Rafa fez um especial lá no dia 5, um pouco antes do Dia Internacional da Mulher. E agora vamos fazer um segundo episódio especial, porque o mês de março, assim como todos os meses, merecem muita atenção para elas. E sim, estamos com um episódio muito legal, muito rico de informações sobre um esporte que muita gente ignora, ou pelo menos fala que é ilegal, e a nossa convidada de hoje vai mostrar que isso não é verdade, que o esporte que a gente vai falar, o esporte a motor, é regulamentado e tem todas as suas regras. Então a gente vai para aquele pit stop no quadro de recados e em seguida volta com o episódio. Quadro de recados. E aí, pessoal, bem-vindos ao quadro de recados. Tem os recadinhos de praxe, siga a gente nas redes sociais, @pontatalks no Twitter, @garotadf1 em todas as redes sociais. Também temos o site www.pontatalks.com.br, onde você vai poder escutar todos os episódios. Tem lá os links dos outros agregadores também para você acessar. Tem o garotadf1.com.br, que você vai poder ficar super informado sobre a Fórmula 1. Agora tem pré-temporada, tá quase chegando a temporada regular e a gente vai acompanhar tudo por lá. Também, esse ano, a gente tá com a meta de chegar aos 300 seguidores lá no Twitter. Então, dá aquela forcinha, divulga o Ponta Talks para as pessoas, siga a gente lá no Twitter. Eu quero realmente chegar até o final do ano com 300 seguidores. Bom, lembrando também, né, que a gente tem o YouTube, o canal do YouTube Ponta Talks. Lá tem os episódios, tem como você divulgar para os familiares que não conhecem os agregadores. Então, não é porque a pessoa não tem um agregador no celular que vai ficar sem escutar o Ponta Talks. Só ir lá, procura Ponta Talks no YouTube, ativa as notificações, segue a gente lá, né? Se inscreve no canal, dá like nos vídeos, comenta nos vídeos. Eu vou tentar responder todo mundo que comentar lá. Também, né? A gente tem um programa de apoio agora também, o PicPay, o apadrinhamento, né? É bem legal que você vai poder, se você apoiar o nosso projeto financeiramente, vai poder estar no grupo de apoiadores lá, junto com os outros padrinhos, vai poder conversar comigo, vai poder conversar com a Rafa, com os outros apoiadores, vai poder dar dicas, tudo diretamente ali no Telegram. Então, é só você baixar o PicPay, fazer seu cadastro, procurar por GDF1 Ponta Talks. Repetindo, GDF1 Ponta Talks. Tem os planos lá de 1, 5, 10 reais. Qualquer um deles já te faz estar no grupo de padrinhos. No grupo de padrinhos também você vai poder receber os episódios antes, se eu conseguir terminar de editar, né? Agora eu vou dar uma novidade para vocês, mais no final do quadro de recados, a respeito das edições. E também, né, você vai poder apoiar dois projetos. Você não vai estar só apoiando o Ponta Talks, você vai estar apoiando o Garota da F1 também. Ficar o site lá no ar, a Rafa também vai agradecer demais. Ela fala disso no episódio dela, mas é importante todo mundo aí. Se não conseguir financeiramente, compartilha o episódio, compartilha o Ponta Talks com as outras pessoas. É aquele velho exercício, né, de compartilhar com 3 amigos. Se compartilhar esse episódio com 3 amigos já ajuda muito ao projeto a crescer. E agora a gente vai para uma notícia que não é tão boa, né? A gente tá num momento de pandemia, né? Já faz um ano que eu soltei um episódio especial sobre carros parados, né? Carro de garagem, né? Que requer os cuidados especiais, né? E eu não queria estar falando isso, mas a gente tá completando praticamente um ano, né? Até mais de um ano de pandemia. É muito chato ter que falar disso aqui. A gente tá no pior momento aqui no Brasil, né? Se você tá escutando em outros países, saiba que aqui no Brasil a gente chegou, passou, né, de 2.000 pessoas morrendo todos os dias. Eu quero dizer aqui, né, como pessoa, que se você puder ficar em casa, puder cuidar dos seus familiares e tudo mais, ficando em casa, não aglomerando, quando precisar sair, só sair para o mais essencial possível. Agora tem vários aplicativos, vários supermercados que entregam em casa, então se você puder pedir por delivery, fica muito melhor, porque você vai estar tirando uma pessoa da rua que vai estar ajudando as pessoas que realmente precisam sair, né? Tem muitas pessoas que realmente
não podem ficar trancadas dentro de casa porque não tem condições de colocar comida na mesa. Então, quem puder ficar em casa, quem tiver esse privilégio de poder ficar em casa, use o privilégio de ficar em casa, não aglomerar, usar máscara o máximo de tempo possível quando estiver do lado de fora e só para coisas essenciais, né? Sair só pro essencial mesmo. Não porque, tô cansado de ficar em casa. Sim, todo mundo tá cansado de ficar em casa. Eu tô há 1 ano em casa. Então, faça a sua parte, fique em casa. Quando chegar a sua vez de tomar vacina, tome vacina. Qualquer uma que for, se for a Coronavac, se for a Sputnik V, se for a AstraZeneca, Covaxin, todas elas se mostraram muito seguras até o momento e são aprovadas. A Covaxin tá quase, já pediu aprovação, né, na Anvisa, mas todas que forem aprovadas são seguras. Então faça a sua parte pra gente combater, né, pra gente poder um dia, né, daqui a 1 ano, torcendo para que no final do ano todo mundo possa rever os seus familiares, todo mundo bem, todo mundo vacinado. É o máximo que eu posso pedir aqui pra vocês. Se for usar máscara, né, não comprar mais as máscaras de pano, tentar comprar as PFF2 ou N95, não as KN95, N95, que é aquela máscara mais que protege mais, né? As pessoas já estão falando muito dela. Se procurar na internet tem muitas máscaras, preços variando aí de R$1,50 a R$3 cada máscara, pode reutilizar aí até 15 vezes, então é bem interessante ter uma máscara dessa. Antes de dar o último recado, né, que é mais alegre que esse, eu vou fazer 1 minuto de silêncio aqui pelo luto, né, às pessoas que perderam a vida à Covid, e aí eu já volto com um recado muito mais alto astral, e aí a gente vai pro episódio, eu prometo. Bom, agora a gente volta com um recado muito alto astral, que é devido aos padrinhos, né, atuais, eu espero que eles continuem, né, e eu vou falar o nome, putz, eu esqueci até de agradecer ao padrinho novo aí, vou falar o nome dele agora, Mauro Tadeu Silveira Lemos, obrigado pelo apoio, continue nos apoiando, aos outros padrinhos também meu agradecimento, e graças a vocês a gente conseguiu um editor, né, para me ajudar nas edições, aí pelo menos uma vez por mês ele vai ajudar num episódio, vai fazer uma edição, vai fazer uma coisa bem legal pra nós. É o Luiz Macis, muito obrigado. Luiz, você é um amigão aí, tá me ajudando desde o começo do projeto aí, divulgando no Volcast e tudo mais. Eu vou deixar o contato dele aqui, a vinhetinha dele, e todo quadro de recados vai ter a vinhetinha dele pra vocês, se precisarem de edição, é só procurar ele, né? Ele vai deixar o telefone dele, é só procurar pelo Luiz Macis Produções. É bem legal, ele ajuda bastante, ele tem muita experiência, ele que edita o Rollcast, que é muito fantástico. Se você nunca escutou um episódio do Rollcast, vai lá no feed, procura Rollcast RPG, você vai ver que a edição dele é primorosa e ele vai ajudar a gente nas edições aqui do Punta Talks, e eu fico muito feliz de estar criando essa parceria com ele. Se vocês precisarem de edição, é só procurar pelo Luiz Macis, vai estar a vinhetinha dele agora, e a gente já vai pro episódio. Assim que sair a vinhetinha dele, a gente já vai pro nosso episódio. Muito obrigado, pessoal. Este podcast foi editado por Luiz Macis Produções. Entre em contato no WhatsApp através do número DDD 11 981 10 43 17. Com o quadro de recados dados, né, vocês já estão ansiosos para escutar do nosso assunto, e eu vou chamar a nossa convidada. Ela adora o nosso assunto, ela é uma das pessoas que eu já vi ali, ela faz várias threads bem legais no Twitter, explicando o máximo que pode sobre o assunto. Eu vou chamar ela vai se apresentar e a gente vai começar
a falar um pouquinho do drift. Oi, gente, Ivan, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui, de falar sobre drift, que é uma coisa que eu quase nunca vejo ninguém falando. Adoro drift. Não me pergunte de onde saiu essa adoração, porque nem eu sei. Quando eu vi, eu já estava ali procurando o que eu podia sobre drift. E eu faço muito no Twitter, tweets, threads, e eu acho muito importante mostrar pro pessoal que drift não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa legal, ao contrário do que a gente pensa. É isso, vocês podem me entrar no Twitter, o @Casalec, que é CAZALECCHX, cadinho, né? E, bom, amo então. Legal. Não se preocupa não. Eu vou deixar aqui no link, descrição do episódio, eu vou colocar a sua rede social aí pro pessoal te seguir também e aprender ainda mais sobre drift. Bom, aquele negócio, né? Vamos começar bem do simples, assim, pro pessoal entender o que é o drift, né? Porque muita gente só sabe que é um carro saindo de lado. Às vezes nem sabe isso. Tipo, pra eles é um bicho de 7 cabeças. E aí, o que é o drift? De onde surgiu ele? Olha, o drift, ele começou lá no Japão, lá em 1970. Inclusive, ele é derivado de uma outra categoria, de um outro... Não é bem um esporte que chama, que é a derrapagem controlada. Só que a diferença da derrapagem controlada pro drift em si é que na derrapagem controlada, o carro, ele começa a deslizar no meio da curva. Sabe quando você entra na curva e aí você bota o seu carro de ladinho? Não que eu acho que todo mundo faça isso, né? Eu não deveria fazer na rua, gente, pelo amor de Deus. O drift não. O piloto, ele já entra com o carro totalmente na curva, bem na parte do apex da curva, sabe? Pra quem não sabe, apex é o ponto mais próximo da curva que o carro entra em alta velocidade. E começou com Takahashi. Gente, eu não sei pronunciar nome japonês, então vocês me veem. E ele era um piloto de MotoGP. E após um acidente, ele resolveu que pro bem da saúde dele, ele ia parar de pilotar moto e foi pilotar carro, né? Porque na cabeça dele fazia todo sentido isso. Com certeza, faz todo sentido você Né? sair da moto e ir pro carro. Nada é esporte de alto risco. Exatamente, ele quase morreu e falou assim, não, ó, quer saber? Tô indo ali dirigir carro, vou fazer derrapagem controlada e vai estar tudo certo. Mas quem popularizou foi um outro, não falo japonês, hein? E ele gostava muito, só que a pista aderente, então a pilotagem era mais bruta, mais rápida. Acho muito bom lembrar que o drift, ele não é uma técnica de velocidade, ele é uma técnica total do seu carro, da dinâmica. Um evento de drift ao vivo é maravilhoso, gente, não tem assim. Do fundo do meu coração é a coisa mais bonita que eu já vi na vida. Aquele cheiro de borracha queimada é muito bom. E lá por volta dos anos 70, no finalzinho foi quando começou. Lá por volta dos anos 90, o Takahashi ainda era um piloto profissional. Foi basicamente isso. Foi de um piloto de MotoGP. Quase perdeu a vida, que decidiu ir pilotar a Fórmula 1, porque ele teve participação na Fórmula 1 também. Ele pilotou, foi o primeiro e único GP dele foi no Japão. Olha que legal. Até que faz sentido. Pois é, né? Keiichi Tsuchiya. Eu não vou saber. Enfim, vamos chamar ele pelo apelido dele, que é o Duriki, ou Drift King. Eu chamo de Duriki porque é muito mais bonito. Um dos carros mais cultuados no Japão é o dele, que é o Toyota AE86, que foi o carro que ele fazia os drifts dele, tudo bonitinho. Até hoje os japoneses, eles têm essa adoração pelo esporte, porque originou-se lá, né? É um esporte deles. Inclusive a Fórmula Drift do Japão é muito conceituada lá. Os japoneses, em relação ao drift, é uma coisa assim de outro. Eles amam de uma forma surreal. E falando mais da parte técnica do drift, a competição de drift, ela é totalmente diferente das competições de Fórmula 1, de Fórmula E, enfim, das outras. Como eu falei antes, o drift é um show, é uma performance. Então, não faz sentido ficar contando quem tá na frente e quem não. É por pontos, né? Eles dividem bastante. Tem 2 etapas durante as provas, são as classificatórias e as batalhas. Nas classificatórias, os pilotos, eles vão separados, eles vão sozinhos. Cada um tem 3 voltas na pista. Nessa parte é muito parecido mesmo com a da Fórmula 1, por exemplo. Eles têm 3 voltas em pistas e conta pra qualificação a melhor que eles derem. Só que essas 3 voltas não são correndo não, tá, gente? Não é que nem Fórmula 1 que você corre, faz traçado e acabou. Eles têm um circuito e aí entra os critérios de avaliação.
E nesses critérios de avaliação é que se tiram quem teve a melhor performance quali e durante as batalhas. E os critérios de avaliação são 3. Na verdade, eles são 4, porque a FIA lançou recentemente um manual para todas as categorias de drift, que é a FIA, né? Esses 4 são linha, ângulo, estilo e velocidade. Só que esse último, velocidade, ele quase não é utilizado, porque praticamente não tem utilizar a velocidade quando se tem os outros 3. Mas a FIA colocou lá só para colocar, só para dizer que ela fez algo. Porque a FIA gosta de colocar a mão em todo tipo de competição automotiva. Só é um detalhe muito importante que, independente da competição, a FIA tem que estar lá regulamentando. E ela gosta de regulamentar qualquer coisa e acaba que em alguns pontos ela esquece que não é o propósito e faz essas coisas. O drift não depende em partes da velocidade, é mais a demonstração do que ele ser ágil ali, né? Dele fazer o circuito rápido. Ele não tem que bater um tempo, ele só tem que demonstrar o quanto ele é bom conduzindo o carro, né? Ele tem que demonstrar o quanto ele é habilidoso. Tanto que, vou dar um exemplo bem simples, né? Às vezes você olha o carro de drift e ele é bem remendado, normalmente, tá? Por quê? Porque eles tentam passar o mais próximo possível de obstáculos, de muros, de tudo que eles podem. Inclusive, em algumas batalhas, eles ficam bem próximos um dos outros. Normalmente com 2 carros, se não me engano, são 2 carros andando de lado a lado. E cada um tem o seu estilo de pilotagem. E é por isso que fica até mais emocionante quando você vê esse tipo de demonstração. Isso é verdade. Essa questão dos 2 carros são chamados o líder e o perseguidor. O líder é aquele que teve a melhor qualificação, porque depois da qualificação, os 16 primeiros formam a chave de batalha. E aí a batalha entre os 2 carros, o líder ele vai fazer o traçado, né, conforme as regras estabelecidas na primeira fase. Só que é importante porque ele não pode atrapalhar o perseguidor dele. Fair play, né, galera? E o perseguidor ele tem que ficar o mais perto que ele puder do líder, seguindo os mesmos critérios de avaliação. Já falei que é a linha, o traçado, o estilo. E dentro do estilo tem o comprometimento e a fluidez. Por que disso? Porque o comprometimento ou compromisso, vai depender de como vão escrever. O piloto ele tem o traçado ideal e as zonas de aceleração e desaceleração. E eles têm que seguir isso mantendo sempre alta velocidade. E eles não podem fazer grandes acertos na velocidade, no carro. Porque assim, se ele tá derrapando, ele tá deslizando, ele acerta o carro, ele já não é um deslize contínuo. Ele não tem uma fluidez. Então isso é muito importante. Quanto mais o piloto acerta o carro durante o drift, menos ponto ele vai ter nesse quesito. É bem por aí. Porque, na verdade, a gente tá muito acostumado, né, a ver as corridas, não o drift em si. A gente tá muito acostumado a ver carros de Fórmula 1 na pista, ou de Stock Car, ou de qualquer outra categoria, que o que conta é a velocidade que ele vai fazer tudo e o quão perfeito ele vai fazer a curva para ganhar tempo. E no drift não é bem assim. Então, quanto mais você acertar esse carro para ele ficar, entre aspas, mais grudado na pista, é pior, porque ele não consegue completar as manobras e completar todo o deslize de curva e tudo mais de uma maneira satisfatória. Ele acaba perdendo o ângulo, ele perde muita coisa no meio da curva, e às vezes ele pode ficar até um pouco longe do líder, ou se ele for o líder, ele começa a até atrapalhar o perseguidor nesse quesito. Exatamente, a questão do ângulo é o mais importante, né? A linha e o ângulo são os 2 critérios mais importantes, porque o carro tem que passar pelas marcações e tem que ter o maior ângulo possível. E para isso o piloto ele tem que planejar cuidadosamente a entrada dele na curva, né? Porque, querendo ou não, quando ele entra, além de tudo é uma coisa muito perigosa, porque se o piloto erra a mão, ele pode bater no perseguidor ou no líder, dependendo da posição dele, ele pode bater no muro, ele pode capotar, enfim, uma tragédia ali assim absurda. E eu acho assim que muita gente não olha pro drift e não percebe que além de ser um esporte muito bonito, ele também é um esporte que necessita de muito zelo, muito cuidado, capricho. Diferente da Fórmula 1, por exemplo, que eles estão correndo. Pô, se o cara fizer uma curva meia boca, o importante é ele continuar dentro da pista, não ser ultrapassado e bola pra frente. No drift não tem isso. Se ele fizer uma curva meia boca, daí ele pode ser o final do campeonato já, da etapa. Então eu sempre gosto muito de frisar isso, que o drift é um esporte
de performance. Ele tá ali, ele é um show. E eu já vi gente falando que drift é muito sem graça, porque é só derrapando e não faz mais nada além de derrapar. Foi a mesma pessoa que é fã de Fórmula 1 e a gente assiste carrinho rodando em círculo. Mas enfim, o importante do carro no drift é o deslize dele. Ele tem que deslizar bonitinho, sabe? Aquele deslize assim, fala que coisa bonita. Igual o McQueen. Lembra dessa cena do carro no McQueen na areia? É aquilo ali. Tem que ser tão bonito quanto aquilo ali. E claro... Só pra chegar num ponto, imagine o rally, quando os carros fazem as curvas de lado, é uma técnica para acelerar, para ser rápido. E é basicamente a mesma coisa. O drift, a diferença é que tá no asfalto e que todo carro deslizando com um ângulo muito bom, assim, quase 90 graus de lado, às vezes muito próximo de um muro ou qualquer outra coisa assim, ele conta ponto. Então imagina assim, em vez de você estar sendo julgado pelo tempo que você faz em pista, é a quantidade de pontos que você soma na sua volta. Exatamente. Isso que é importante. Como se fosse assim, é como uma apresentação de ginástica. Ela não faz as coisas rápido. Os ginastas, eles não estão lá para ser rápidos. Eles estão lá para ser bonitos, é para você fazer uma performance legal. E o drift funciona da mesma forma. Ele não tá lá para ser rápido, ele tá lá para ser performático. Exatamente. E é legal, né? Voltando assim, um pouquinho só na história, é legal você ver que o drift ele começou a se espalhar pelo mundo lá pelos anos 90. O Japão já era, desde os anos 70 ali com drift, e ele começou a se espalhar pelo mundo, e é interessante isso, ele começou em forma de mangá. O Initial D, que foi o primeiro mangá que tratou do assunto, né, do drift, inclusive o personagem principal ele dirige um Toyota AE 86 em homenagem, né, ao criador, né, ao precursor do drift. E depois disso só veio crescendo, né? Jogos de computador, filmes. Só não levem muito em consideração o que apareceu lá no Velozes e Furiosos 3. Não levem em consideração, porque aquilo lá não é bem a cultura que a gente fala do drift, tá? Quando você começa a passar isso pro mundo real, né, sair da pista e ir para um lugar perigoso que é a rua, onde você pode machucar as outras pessoas, não é interessante, tá? Então, quando a gente fala do drift, né, do mundo do drift, as pessoas veem muito da ilegalidade do negócio, né? Mas não é bem assim. Na verdade, o drift é um esporte legal, só que dentro da pista, tá? É dentro de um lugar realmente fechado, com regras de segurança que nem tem em qualquer outra competição automobilística. Exatamente. Só que os filmes não demonstram isso. Eles esquecem de passar que aquilo ali é uma coisa mais fantasiosa do que o normal. Tudo que é feito fora da pista de um controle seguro vai se tornar ilegal. Tanto que rachas, né, que a gente vê falar, a pessoa foi presa porque estava tirando racha. O racha, né, as arrancadas são legais, são um outro esporte que depois no episódio futuro eu vou falar, mas é um esporte legal. Tem rachas em vários autódromos no Brasil e as pessoas não veem isso, veem como uma corrida ilegal. O drift passa pelo mesmo estigma de ser ilegal, mas não é. É uma coisa legal, tanto é que a FIA regulamenta o esporte. Porque o drift ele começou nas ruas, né? Havia o próprio Duriquim, ele participou muito de campeonatos ilegais porque ele cresceu nesse meio. E o que ele aprendia na rua, ele levava para os campeonatos oficiais. E foi aí que ele começou a popularizar o drift. Só que a mídia, eles passam essa marginalidade do campeonato, do esporte, porque é o que dá engajamento. É uma coisa, nossa, se é ilegal, é bacana. Muito triste ver isso. E é como você falou, ele é legal dentro de um espaço próprio. É que nem a Fórmula 1, você não vai pegar o seu Corsa e vai meter 120 por hora na marginal. Pra correr, você não vai fazer. Então o drift é a mesma coisa. O racha, o arranque. É importante sempre frisar isso, pessoas. O drift não é mais esporte ilegal. Ele é totalmente legal, ele não é mais marginalizado. Ele é um evento muito bonito de se assistir. Inclusive, eu fiquei muito triste ano passado porque teve o Campeonato Brasileiro de Drift. Tirando a pandemia, né? Eu também não pude assistir por motivos de saúde. Eu precisei ficar afastado um tempo. É muito bom, e eu falo, gente, assiste, pega pra assistir a Fórmula Drift, que é o principal campeonato de drift dos Estados Unidos e é também dos principais campeonatos. Ela tem um canal no YouTube que é Fórmula Drift mesmo, ou Fórmula D.
E é muito bom, é muito interessante, mostra como o público gosta, porque o público que gosta de drift gosta mesmo. Eles estão ali pro esporte, eles portam, eles procuram, é muito interessante. E eu acho que no Brasil, o que falta mesmo é marketing. Vira e mexe, eu converso com algumas pessoas sobre isso. Que nem ano passado teve o Campeonato Brasileiro de Drift. Poucas pessoas sabiam disso. Foi o ano de estreia da Ultidrift aqui no Brasil. Aliás, aqui no Brasil não, né? Ela é do Brasil. Mas poucas pessoas ficaram sabendo, poucas pessoas foram ver. Teve o campeonato virtual também da Ultimate Drift, bem no começo do ano, logo no fim da pandemia. E eu não via tanto engajamento, porque aqui no Brasil, apesar da gente ter o Super Drift Brasil, a gente tem a Ultimate, tem o campeonato, tem várias pessoas importantes, eles parecem que não se importam tanto mostrar pro público, sabe? É como se fosse uma bolha fechada. Ah, nós temos esse tanto que tá bom de nada. Eu acredito que quando uma categoria faz isso, ela está se prejudicando. Só para todo mundo ter uma consciência do que é uma bolha, né, do tamanho da bolha que é o seguinte, vamos imaginar, no Brasil, o automobilismo já não é um esporte muito difundido. A gente começa a ver a Fórmula 1 já é uma bolha, né? Quem gosta de automobilismo já é uma bolha, pequena, perto do restante dos esportes no Brasil. Exemplo, futebol é o esporte mais popular no Brasil. Aí vem vôlei, tênis, natação, qualquer outro esporte. Aí depois começa o automobilismo. Ele já é uma bolha pequena. Aí a Fórmula 1 é a maior bolha dentro disso. Aí começa Stock Car e começa a vir, vem. De repente aparece o Drift. O Drift é um das menores que tem ali, de pessoas que gostam, de que acompanham e torcem pelo esporte. Exatamente. Mas o interessante é a gente falar dos campeonatos no mundo é que assim, a gente sabe que o Japão é o maior. É onde tem a maior concentração de atletas e de competições. E outros lugares? Quais outros países são fortes no drift? Ou quais outras competições no mundo são fortes no drift? Olha, a Fórmula Drift americana, norte-americana, ela é muito forte. Ela é uma das principais em questão de drift. Aqui no Brasil, tirando o Brasil, Japão, Estados Unidos, não é tão forte, pelo menos não que eu tenha conhecimento, tá, gente? Vale lembrar que eu gosto, mas eu não conheço tudo da categoria. Pelo que eu sempre vejo, pelo que eu consigo acompanhar, é mais mesmo a Fórmula D do Japão, a Fórmula D norte-americana e os campeonatos brasileiros, que são muito fortes. Os brasileiros em si, no drift, são fortes. Inclusive tem uma brasileira lá no Japão, que ela é ídolo lá, a Cristiane. Tem muitas mulheres também que participam do drift, e isso é uma coisa, aliás, que eu queria pontuar, que eu acho muito bacana, que as mulheres são uma presença muito forte. Aqui no Brasil a gente tem a Aline, tem a Bruna Genuim, que é maravilhosa, gente. Perfeita ela. Na minha opinião, agora falando como fã de drift, totalmente clubista, a mais importante atual, na minha humilde opinião, é a Fórmula D norte-americana. Por quê? Porque os esportes, quando eles ficam concentrados nos Estados Unidos, querendo ou não, eles acabam tendo mais visibilidade, porque os norte-americanos, quando eles gostam do esporte, eles levam o esporte lá nas alturas. A NFL é um exemplo, a NBA. Quando tem uma etapa da Fórmula D, é uma festa, é o evento. Você passa 8 horas assistindo o evento, nem parece que foram 8 horas, de tão evento que é. Então, pra mim, como fã, gente, procurem assistir a Fórmula D, de verdade, a Fórmula D dos Estados Unidos ou a Fórmula D do Japão também, mas principalmente a dos Estados Unidos. Tem a Intercontinental também da FIA, que estreou em Tóquio em 2017. Essa já não é tão falada, tão conhecida, apesar de levar o nome da FIA. É basicamente isso, gente. Por favor, vão assistir a Fórmula D. Ajuda a trazer a Fórmula D pro Brasil. Ajuda aí, gente. Eu vou deixar alguns vídeos na descrição do episódio com algumas demonstrações e alguns pedaços dos campeonatos para vocês terem um pouco mais de conhecimento que realmente as pessoas torcem mesmo. Tem um piloto, eu gosto muito de acompanhar ele, inclusive tem uma série na Amazon Prime, que é o Ken Block. Ele é um piloto muito talentoso e que ele gosta muito de carro, então ele toda hora ele cria novos carros para drift e ele sai um pouco do convencional em muitas vezes, né? Os carros de drift, eles ficam muito nos modelos, tem muitos modelos japoneses. E o Ken Block gosta de fazer muitos carros americanos de drift. É bem interessante ver isso. Os carros de drift são basicamente Nissan,
basicamente Nissan. Ó, de 10, você pode ter certeza que pelo menos 6 vão ser Nissan. Exatamente. O Skyline, seja o 350Z, que aliás é o meu preferido. Eu morro de amores por esse carro, desde sempre. Tem o Nissan Silva, tem BMW também, Toyota, né? Como não, Toyota. E uma coisa muito legal pra quem quiser começar a ver, mas tá com preguiça, assim, sabe? Na Netflix tem uma série deles que é o Hyperdrive ou Hyperdrive, vai como você quiser chamar, que é muito legal, inclusive tem até 2 brasileiros, pra quem aí gosta de ser bem patriota. E ela é uma série de competição de drift, são vários pilotos, e essa série, assim, é maravilhosa, gente. Inclusive, a minha piloto preferida de drift, a Corina Graff, ela está nessa série, e o que ela faz é surreal. A mulher quebrou o vidro da Mercedes dela, quebrou o vidro na cara dela, ela saiu, foi pro hospital, voltou, fez a prova sem o vidro da frente, e ainda venceu o marido dela. Olha que mulher. Então, assim, essa série ela é muito legal, ela não é muito comprida, ela não é muito longa, os episódios são bem fluidos, assim, você nem vai perceber que já passou um episódio todo quando ele terminar. Vale muito a pena pra vocês terem uma ideia de como funciona isso, do tipo de show que é, do que os pilotos precisam fazer, porque embora lá na série eles tenham vários obstáculos que não acontecem durante o campeonato de drift, mas é basicamente a mesma coisa. Eles têm um alvo, eles têm que passar mais perto do alvo, sem bater no murinho. E a coisa mais importante do drift, a regra mais importante do drift é não pode rodar. Você rodou, você zerou. Então fácil, assim, né? Tem piloto aí, por exemplo, da Fórmula 1 que jamais pode visitar um drift, né? nem chegamos a comentar isso. É interessante todo piloto, independente da competição, tá? Tem que entender um pouco do que fazer para devolver o controle do carro quando ele tá saindo de traseira. É importante saber isso muitas vezes, porque até mesmo carros de Fórmula 1 ou qualquer outro tipo de carro, em alguns momentos isso salva muito a corrida. E no drift o performático dele é isso, é o tempo inteiro. É super divertido. Eu ainda não assisti uma corrida de drift pessoalmente, né? Mas é uma coisa que eu tenho muita vontade de assistir. Eu posso falar, e quando vocês assistirem algum dos vídeos que eu vou colocar aqui, eu assisti a série no Amazon Prime, qualquer uma delas, você vai perceber que é bem divertido mesmo. É uma coisa... Parece que você vai falar, putz, é um monte de carro deslizando, que chato. É tipo, putz, tudo que as pessoas pensam de tipo, o carro tem que ter todo o controle, tem que ter grip, tem que ter um monte de coisa. E no drift, basicamente, muitas dessas regras são quebradas, mas é bem divertido, é emocionante e é incrível que até carros, e eu vou colocar aqui um vídeo bem divertido na descrição do episódio, que é um carro brasileiro que está lá nos Estados Unidos, ou estava, né? Não sei se ele continua fazendo os drifts dele lá nas competições, mas é uma estrada com motor V8 da GM, fazendo drift nos Estados Unidos. É bem divertido e é surreal. É surreal mesmo. Acho que todo mundo tem que, pelo menos uma vez, assistir. Só pra conhecer, pelo menos. Pra saber qual que é a emoção de você assistir uma corrida de drift. É bem diferente mesmo. E assim, comentando um pouco a respeito dos Estados Unidos em questões de qualquer tipo de esporte, eles realmente fazem o tipo de marketing perfeito lá. É tipo, eles fazem aquele momento, aquela apresentação, é um show, um espetáculo aquilo. Independente de que esporte seja, e o drift eles não fazem diferente. É um espetáculo aquilo. É por isso que parece que não, mas a Fórmula Indy cresce demais cada ano que passa, porque eles fazem daquilo um show. A NASCAR também aparece como uma das principais categorias do mundo. O drift, para eles, lá aos poucos vai ganhando o coração de cada um que gosta de drift, ou que pelo menos já viu alguma vez. É uma coisa, é um espetáculo. Você vê a maneira que eles conduzem as provas é diferente. Você já sabe que é diferente. Quando você vê a Fórmula D lá nos Estados Unidos e você compara com a do Japão, já é gritante a diferença. E é bem interessante assistir. Exatamente, foi o que eu falei. O maior problema do drift aqui no Brasil é a falta de marketing, eu não vou dizer que é falta de compromisso da categoria, mas parece realmente que eles estão felizes, eles estão acomodados com o público que eles conseguem atingir e não querem expandir. Eu estava conversando esses dias com um colega meu e eu falei pra ele que a Ultimate, por exemplo, a Ultimate chegou com uma proposta de
revolucionar o drift no Brasil. Tudo bem, teve o campeonato virtual, que aliás, assim, o que eu panfletei esse campeonato virtual foi absurdo. Foi bem legal o campeonato virtual, deu pra dar uma ideia básica do que eles queriam fazer. E aí chegou o campeonato brasileiro. Como eu falei, no período que o campeonato estava acontecendo, eu não pude estar presente, eu estava internada, enfim. Só que quando eu saí logo no finalzinho, eu percebi que eles não fizeram tanto quanto eles poderiam. Eles usam rede social. Sim, eles usam rede social. Instagram. O foco deles é o Instagram e o Facebook. Só que quando a gente para dar uma olhada, a maior concentração fãs de automobilismo interagindo, principalmente em dia de competição, tá no Twitter. Eles têm uma página deles que é totalmente esquecida. Então falta pra eles, pega a página, vamos interagir com os fãs, vamos entrar ali no meio do automobilismo Brasil, vamos começar a interagir com o pessoal, vamos mostrar alguma coisa, sabe? Esse tipo de coisa pra começar a atrair mais gente. Porque se você fica só postando vídeo, é bom, mas não é o suficiente, porque tem etapa que um vídeo é 8 horas. Então pensa, se você não conhece uma categoria, você só quer ver como ela funciona, você vai assistir um vídeo de 8 horas? Tem gente que desiste na hora. Eu desistiria. Normalmente não. Principalmente hoje em dia que tudo precisa estar... Se você não consegue contar em 30 segundos, você nem conta, 8 horas é impensável. Exatamente. Se você colocar isso no YouTube lá e colocar um outro vídeo, os melhores momentos, e demorar 10 minutos nos melhores momentos, só que você quer assistir o evento inteiro em 8 horas, beleza. Fica a critério de cada um, mas colocar isso numa rede social é deixar cair no esquecimento. Exatamente. É basicamente isso. E realmente, você vê, quando aparece, eu não sei se a Gia se recorda, mas foi ano passado, antes de começar a Fórmula 1, mostrou um pouquinho do drift. Mas assim, mostrou 5 minutos. Eu falei, tá bom, mas por que só isso? Foram 5 né? O que já é difícil de ser acessado, a Globo foi lá e colocou 5 minutos, né? Mas tudo bem, ela faz muita coisa. Mas foram minutos de uma reportagem totalmente muito aleatória, porque estavam comparando, não me lembro com o que. Foi assim, algo que poderiam ter poupado esses 5 minutos, que não ia fazer a menor diferença. Eles estavam comparando o drift virtual com o drift real. Pra ser bem sincero, não ia fazer a menor diferença se eles não tivessem feito essa matéria. Eu lembro que até me mandaram mensagem, né? Olha que legal a matéria, eu fui correndo lá ver quando eu vi, tanta coisa pra falar. Mas é justamente isso, é a falta de marketing no Brasil que atrapalha muito o crescimento dessa categoria. Se as outras já têm uma dificuldade, imagine o drift, que parece ser ilegal o tempo inteiro. É igual você colocar quantas pessoas já ouviram falar que pessoas de arrancada são legais no Brasil. Ninguém. Poucas. Quase ninguém. Quase ninguém. Aí você pega o drift, é a mesma coisa. Ah, não, é um monte de carro saindo de lado aí na marginal. Quantos carros você viu sair de lado na marginal? Ou na entradinha da Castelo? Nenhum. Bem raros. As exceções que tem um cara que sai escapando sem querer ou por querer, né? Até porque o cara, pra conseguir fazer ali, tem que ser bom. É, exatamente. É isso que eu tô falando. Não é qualquer um. Competições no Brasil já são difíceis. No automobilismo, no drift é bem maior a dificuldade. Porque ele já começa de um estigma que a gente tem que quebrar. E esse daí é um dos pontos que eu quero deixar bem claro no episódio. O drift não é ilegal, ele é legal. E qualquer competição fora de autódromo é ilegal. Independente que seja, se você colocar dois carros de Fórmula 1 correndo na marginal, é ilegal também. Tá? Não é porque são carros de Fórmula 1 que são legalizados. E o drift é a mesma coisa. O drift tem as suas regulamentações, tem campeonatos brasileiros e são excelentes. Acho que todo mundo tinha que assistir um também. Antes de julgar, né? Porque se só falar assim, drift é um monte de louco que fica correndo aí, tá bom, beleza, você tá julgando antes de conhecer. Eu acho que é uma... Pode falar. Inclusive, para você ser piloto de drift, você tem que ter uma licença especial, você tem que ir lá na CBA, não é assim, montei um carro, sei dar uma empinadinha traseira, pilotar, não é assim. Então, por favor, gente, não peguem o Corsa de vocês e vão fazer no meio da avenida. O drift não é ilegal, mas também não é assim que funciona. Na verdade, toda categoria, todo piloto que é piloto mesmo, que tá nas competições ou que tá tentando entrar numa competição,
ele tem uma licença, tá? Todo mundo. Não é porque você é piloto que você não tem licença pra aquilo. Exatamente. Senão a gente fala aqui que o drift é legal, de repente aí aparece um monte de gente aí com pinha no meio da rua fazendo drift e vai falar que a gente falou que é legal, que pode fazer. Exatamente. Não adianta pegar o seu Chevette, abrir o diferencial e achar que você vai fazer drift e é piloto. Não. Piloto tem uma licença realmente regulamentada pela CBA. E quando você vai para as competições internacionais, tem que ser regulamentada pela FIA. Então, assim, tem uma ordem. A gente tem que fazer cursinho. Tem que fazer. Galera, não vamos. Inclusive, tem que fazer reciclagem de vez em quando. Não é só porque o cara é piloto há 10 anos que ele não tem que passar por um curso de reciclagem. Porque tem regras e tem tudo. É o que a gente já falou durante o episódio inteiro. O drift também tem as suas regras. Não é porque parece ilegal que ele é ilegal. Ou porque parece que não tem regra. Tipo, o carro tá saindo deslizando lá, não tem regra. Tem regra, tem como pontuar. Tem tudo. Tem jurado lá dentro, né? Tem os técnicos que vão julgar aquelas performances. Porque senão não ia adiantar nada, né? Imagine, é o público que bate palma, é muito fácil. Exatamente, ganha aí. Quem quer que ele ganhe, levanta a mão. Exatamente. O trabalho dos jurados é bem complicado às vezes, porque inclusive pode acontecer de ter empate, e cada vez que tem empate, eles têm que refazer a volta, e pode ter um número infinito de empates. Então assim, eles podem empatar 50 vezes, e eles vão continuar refazendo a volta, até um deles cair melhor que o outro, aí ganha e vence. E eu queria falar também de um dos meus pilotos preferidos, que é o João Barion. Gente, esse cara, ele é maravilhoso. Começa que ele faz drift com o Mustang. Tem o chevetinho dele, tem o Mustang dele. E ele passou pela Fórmula 3 sul-americana. Pelo que eu vejo, pelo que eu acompanhei dele na Fórmula 3, na Fórmula Renault, ele era inclusive assessorado pela Piquet Sports. Ele era muito bom, só que por alguns motivos, assim, pessoais, financeiros, ele teve que acabar saindo dessa parte, né, da Fórmula 3, que a gente sabe que realmente é muito caro, é custoso permanecer lá, e acabou indo pro Drift. Inclusive, ele participou da Fórmula Drift. Se não me engano, no ano passado, ele não participou. Se não me engano, ele realmente não participou no ano passado. Só que assim, gente, o cara, ele é um piloto maravilhoso. E ele é super gente boa. Eu fui no evento que eu fui na Luz, ele estava lá. Eu pude ver o Mustang dele, assim, de pertinho, gente. O Chevette dele também. Por esse tipo de piloto ser tão bom, ele tem um coração tão bom, ele trata os fãs, ele trata as pessoas com tanta delicadeza, sabe? Que às vezes eu fico muito triste em ver como realmente o pessoal do Drift Brasil está cometendo o erro em não querer crescer. E me desculpa, eles não querem crescer, porque se eles não dão impulso, eles não estão querendo crescer. E a Barbário, que tá com o João, ela construiu recentemente, se não me engano, uma pista pra eles, tem uma casa lá de drift, um negócio muito legal. Então quem puder, segue lá no Instagram dele. E gente, eu não tenho palavras pra descrever quão bonito é uma etapa de drift, o quão bonita é uma etapa de drift, o quão gostoso é assistir um campeonato de drift. Então, como você mesmo falou, Ivan, quem não conhece, assiste pelo menos um pouco. Quem não quer ver 8 horas de etapa, eu entendo, eu compreendo. A Fórmula D, ela também tem umas versões menores das etapas dela. Então conheçam, gente. É importante conhecer antes de falar mal. Você pode até não gostar depois de assistir, mas o importante é você conhecer. Porque se aí você vai poder falar, não, é um bando de idiota deslizando o carro, mas vai falar com propriedade. Vai falar sem conhecer. Exatamente, é aquele negócio, não vai julgar o livro só porque você escutou falar dele. Viu? Exatamente. Você tem que ir lá e pegar e assistir, perguntar pra quem conhece, porque não adianta nada você virar pra uma pessoa que não conhece, ou pelo menos ela nem gosta, e perguntar pra ela, porque ela vai totalmente enviesada pra falar alguma coisa. Exatamente. E assim, é legal, o que é importante, uma coisa que a gente acabou de falar, que é, pelo drift ser, entre aspas, pequeno no Brasil, né? Ele é pequeno, perto das outras categorias, ou perto dos outros esportes, ele é bem pequeno. É interessante que todos os pilotos, eles estão mais próximos dos fãs. E é uma sensação bem legal você conversar com os pilotos, você ir numa etapa e você tá ali e tal, olhando o carro e tal, e conversar com quem pilota aquele carro. É completamente diferente. É a mesma coisa, é a mesma sensação que se você fosse num estádio de futebol e depois que acabasse o jogo, você descesse no gramado e conversasse com o jogador, né? Eu acho que eu não podia deixar mais claro como é legal. Ou, por exemplo, ir numa Fórmula 1 e de repente você tá dentro do box conversando com um piloto lá. É bem divertido mesmo.
pelo drift não ser uma categoria gigantesca, é mais fácil você ter esse tipo de aproximação. Porque você conhece as pessoas lá dentro, você acaba até às vezes pegando amizade com os pilotos ou com alguém da equipe. É super divertido. Isso daí é uma coisa que você não vai ver em outros lugares ou tipo em outras categorias maiores, é bem mais difícil, né? Porque você, de repente, a gente fala, é capaz de você ter cruzado com algum piloto de drift na sua ida ao shopping quando podia, né? Agora a pandemia, todo mundo fica em casa, mas você podia ter cruzado com um deles e você nem sabe quem era. Exatamente. Olha aí o Fiuk. Que a gente nem sabe. Exatamente. Ninguém sabe, mas o Fiuk, ele é um piloto de drift. Ou, ele é. Exatamente, tem um monte de filho de famoso também que é piloto de drift. E sobre essa questão, eu vou contar agora um caso pessoal. Como eu falei, a minha piloto de drift preferida é a Corina. Ela é alemã. Teve um dia no Instagram que ela tava distribuindo cards lá na Alemanha. E eu, na maior cara de pau do mundo, cheguei e pedi um. Ela falou, mas onde você mora? Eu falei assim, eu moro no Brasil. Ela falou, não, tudo bem, eu envio pra você. Conclusão, eu ganhei um card assinado com o meu nome, bonitinho, da minha piloto preferida. Não paguei nada com isso. Hoje em dia ela me segue, a gente troca mó ideia. Fiz, inclusive, ela assistir uma das etapas do campeonato virtual da Ultimate Drift. Essa proximidade que alguns pilotos dão pro público é maravilhosa, gente. É uma coisa que a gente não vai ter na Fórmula 1, não vai ter, sabe? É muito bom. Então, pra mim, falando de novo na questão da falta de marketing deles, eles poderiam usar essa liberdade que pilotos dão pra começar a promover mais a categoria, sabe? De vez em quando eles fazem algumas promoções, alguns sorteios, assim. Vai passar um dia com tal piloto. Vai andar no carro, tal. Lá no evento da Luz, se não me engano, teve 2 pessoas que foram dentro do carro fazer drift. Então, assim, usa essa abertura que já tem, que é mais natural, pra promover a categoria. Porque, um exemplo, vou usar o futebol de novo, porque é o futebol. Um perfil que cresceu muito dentro da bolha, tá, gente? Pelo amor de Deus. Foi, por exemplo, o Guarani de Campinas. O perfil deles começou pequenininho e eles começaram a interagir com o pessoal no Twitter. Quando a gente foi parar pra ver o que aconteceu, tem gente que nem torce pro Guarani. Tinha gente que nem conhecia o Guarani de Campinas, que, modéstia à parte ali, acho um absurdo, né? Mas enfim, voltando. Que tava interagindo. Então, assim, olha que legal que eles eram. Então, se a Ultimate, agora no caso, ou a própria Super Drift Brasil, fizesse mais isso, interagisse mais com o público fora da rede social, que é o Instagram, eles provavelmente teriam um crescimento, assim, absurdo. Porque, cara, quem gosta de automobilismo dificilmente não vai gostar de drift. Sendo bem sincera, dificilmente não vai gostar de drift. Claro, pode não ter paciência de assistir 8 horas de etapa. Tudo bem, compreensível, normal. Não vou mentir, eu já teve etapa que eu precisei pular, assim, ou largar, vou fazer outra coisa, porque 8 horas sentada assistindo o negócio não dá. Mas sabe, poxa, vamos pegar, vamos crescer, vamos interagir com o público. Poxa, o campeonato brasileiro do ano passado tinha tudo pra ser, sabe, uma sensação, porque o campeonato virtual foi uma sensação. Teve bastante entrevista, bastante matérias. E aí chegou no presencial, bom, não era pra ter tido, mas conseguiram lá, seguiram as regras, os protocolos da Covid, fizeram. Só que o presencial em si, o que conta, eles dormiram no ponto, se quase não via coisa. E aí quando via, era uma matéria no Autosport, comparando o presencial e o virtual. Assim. Foi super divertido essa matéria. Eu fiquei olhando e falei, não é possível que eles fizeram isso. E assim, esse é o ponto, né? A gente já falou um pouco do que é o Drift, a gente falou um pouco de como ele nasceu, a gente já falou de como é nos Estados Unidos, que é um show à parte. E aí a gente vem pro Brasil, parece que o negócio já tá morto e nem começou direito, assim, não começou direito, eu digo, nem começou a crescer, mas parece que já tá, tipo, tá bem morno, ou tá bem frio quase. Então a gente fala... A gente fica só aquele gif do John Travolta, sabe? Cadê? Tipo, cadê o público? Cadê o pessoal? E é interessante que, mesmo quem gosta, é difícil de acompanhar porque eles não dão tanta abertura. Transmite isso daí numa live aí no YouTube o tempo inteiro. Deixa eu ver esse piloto, coloca a câmera dentro do carro do piloto, eu quero ver o negócio virando lá, quero ver o cara deslizando, ou às vezes até a tensão no rosto dele tentando fazer a manobra, sabe? Eu acho que falta um pouco disso no Brasil. Eu acho que o Brasil ainda tem muito para crescer mesmo no drift, de maneira geral.
primeiro, tem que desconstruir a imagem de ilegalidade, de novo, não é uma coisa ilegal. E depois disso, aproximar as pessoas que gostam de automobilismo Exatamente, com uma vez eu o fiz uma drift. enquete no meu Twitter. Porque justamente muita gente que perguntando assiste sobre Fórmula isso. E as 1, pessoas ou que assiste não a Stock assistem Car, ou drift, assiste a Copa não Truck, assistem porque não conhece o drift. ou não assistem porque Nem sabe não que tem conhecem, não campeonato de sabem drift onde no ver, Brasil. aonde buscar. E foi 95% das respostas foi porque as pessoas não conhecem, não sabem aonde ver e onde buscar conteúdo. E foi o que você falou, transmite no YouTube? Sim, transmite no YouTube, mas pô, divulga que você tá transmitindo. Porque só transmitir e não falar nada pra ninguém também não adianta. Você vai ficar lá transmitindo pra meia dúzia de gato pingado e aí? Como sempre fez. E é interessante que eles deveriam fazer como... Às vezes nem precisa, às vezes pega uma categoria que já corre no Brasil e joga 5 minutos para divulgar. Exatamente. Tem muita categoria no Brasil que só corre no YouTube, que é pequena também. Só que tem muito mais gente que assiste do que o Drift. Vou dar um exemplo. Tem pouca gente que conhece a Fórmula V no Brasil. Pouca gente. Mesmo sendo uma categoria muito boa e promove piloto novo e tudo mais. Mas é uma categoria pequena. Ó, pede pra ele 5 minutos de transmissão no YouTube lá pra divulgar. Então, falta essas coisas, sabe? Quem gosta, assiste, tenta divulgar pras pessoas, só que às vezes quem gosta, mas pouca gente que gosta de automobilismo. Eu falei, é uma bolha. A bolha do automobilismo no Brasil é pequena. E ficou menor depois que, vou falar isso e vai ter meia dúzia de pessoas que vai me xingar, que depois que o Ayrton Senna morreu, parece que o brasileiro esqueceu o que é a Fórmula 1. Ou que esqueceu o que é o automobilismo. E tem tanto automobilismo no Brasil que é inacreditável. E o Drift tá naquele meio. E o pior, né? Tá no meio pequeno ainda. Exatamente. O Drift, ele é cercado, ele é recheado por bons pilotos, por gente que sabe o que tá fazendo, que tem paixão pelo que tá fazendo. Porque o que eu mais gosto de ver no Drift é a paixão do piloto. Porque em algumas categorias tem piloto que tá ali, sabe, que você vê que ele gosta, mas ele não é apaixonado por isso. Ele tá ali porque ele tá. No Drift, raramente você vê isso. Uhum. Todos os pilotos lá, eles amam o que eles estão fazendo. Eles têm o cuidado, eles sabem o que eles estão fazendo. E isso pra mim, é um diferencial assim, muito gritante. É você ver um piloto entrar no carro totalmente apaixonado pelo que tá fazendo. Sair do carro com aquele mesmo olhar de, meu Deus, eu tô no melhor lugar do mundo, estou no céu. E eu gostaria de ver esse amor, essa paixão sendo transmitida pra torcida. Principalmente pra torcida aqui no Brasil. E eu sei que, nossa, nós somos pequenos. É um número, assim, pequeno. Que, às vezes, assim, dá até dó. Assim, e eu acho, assim, que quando eles finalmente perceberem o tempo que eles estão perdendo e não expandir mais o público, eles vão se arrepender tanto de não terem feito isso antes. Mas tanto. E eu espero, assim, que eles percebam logo. Porque eu tô louca pra poder chegar um dia, virar e falar assim, quem vai comigo numa etapa do Campeonato Brasileiro de Drift? Ter uns 80 pessoas, vamos. Até porque, gente, o ingresso pro Drift nem é caro, viu? Ainda tem mais essa, que além de tudo o ingresso é mais barato, que é categoria aqui do Brasil mesmo, não precisa viajar, não precisa nada. Gente, vamos dar uma olhada, vamos olhar pra esse esporte com carinho. Vamos tirar ele da zona de marginalidade, sabe? De, ai, coisa horrível. Porque não é um esporte tão bonito. Vamos ajudar aqui o Drift, vocês não vão entender de verdade. Acho que com esse recado, né, esse baita recado que a Gia deu, acho que a gente consegue até chegar nos finalmente do episódio. Eu agradecer imensamente a participação da Gia aqui. Gia, fala um pouquinho mais, reporta a sua rede social, né, que é um pouquinho difícil. Fala lá pro pessoal que pode interagir com você, perguntar mais sobre Drift. Ela sempre tá postando os fios lá no Twitter que são bem interessantes, todos com muita informação sobre Drift. O espaço é seu, pode se despedir. Muito obrigada de novo por esse convite. Eu adorei poder falar sobre Drift. E, gente, me segue lá no Twitter, que é o @casalec, vou soletrar de novo, hein? CAZALECCHX. Pode interagir comigo, tá, gente? Eu falo sobre Drift, eu falo sobre vários esportes. Inclusive, o último fio que eu lancei sobre Drift foi a agenda da Fórmula D, que começa agora em maio. Então já temos aí mais uma temporada pra começar. Vai dar certo, vai estar tudo bem. Enfim, vamos interagir, galera. Vamos hypar esse esporte que precisa tanto. Assistam também lá na Netflix o Hyperdrive, o Hyperdrive, site que você quiser pronunciar. E é isso. De novo, muito obrigada pelo convite. Eu adorei, eu me diverti bastante. Fiquei super feliz de poder falar sobre Drift num podcast
podcast muito bom como o seu. Muito obrigada de verdade. E é isso. É isso aí, pessoal. Eu agradeço mesmo a participação. Já eu queria falar de Drift e eu precisava de alguém que tivesse a paixão o suficiente para falar sobre Drift. Então eu vou me despedindo de todo mundo. Eu agradeço o download de vocês, a paciência de vocês conosco até esse momento. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no @pontatalks, no Twitter, @garota da F1 também, para você saber um pouquinho mais sobre Fórmula 1 com a Rafa. E também divulgar para as pessoas, para todo mundo, né? 3 amigos, né? Aquela velho joguinho nosso, né? De apresentar o Ponta Talks para 3 amigos. Já vai ajudar muito a crescer o projeto. Você vai ter mais gente para conversar. E até uma próxima. Tchau! Você escutou Ponta Talks.